Ficar sócio do Benfica por um ano ou partir um pé? Ai, eu percebi, uma entorse grave. Bem, a pagar cotas. Uma entorse grave. Mas depois tem que pagar cotas. A minha fratura, uma entorse grave, não me importava, caramba. Uma entorse grave. Carros ou comboios? Ai, os dois. A minha vida teve comboios no princípio e carros depois. Foi. Quando eu era miúdo, o meu pai era chefe de estação e eu morei numa estação de comboio até aos 14 anos, 15, que ele depois formou-se. Mas é que a minha vida era comboios, eu brincava nos comboios. Eu cheguei a conduzir comboios. Chegou a conduzir comboios? Ai, que espetáculo. E deve ser uma sensação. Pai com 10 anos, eu não sei o que, na estação da Boa Vista, que ainda existia a estação da Boa Vista, eu morava na estação da Boa Vista, que era na da Boa Vista por cima. Então, ainda está lá o edifício. E eu ia, o meu pai era chefe ali, e eu ia para lá. E então chegaram as primeiras automotoras, umas azuis e não sei o quê, e o meu pai sentou-me lá e disse assim, agora carrega naquele pedal e faz assim, e a automotora andou. E os carros? Os carros, pronto, quando cheguei assim à minha juventude, pronto, eu montava e desmontava um carro e trabalhei por acaso tive sorte na vida nessas coisas. Quando andava a estudar arranjei sempre empregos e um deles foi numa oficina. Foi. E eu trabalhei na oficina e tal, era apontador, não sei o quê, mas depois eu desmontava o meu carro e montava um Fiat 500. Hoje não vai ao mecânico. Não, agora já não, agora não vale a pena, que já não é daquilo. Eu pegava no carro assim e pesava, porque o motor ficava no chão e eu empurrava o carro para a frente, isso já não se faz. Última pergunta. Diga-me, por favor, como é que se cozinha um frango sem osso com técnicas cirúrgicas? Isso é coisa. Isto não é para qualquer pessoa. Cirúrgica. Eu sei que consegue o frango ficar ali perfeitinho, sem ossos, mas ninguém sabe que não. Sim. Mas isso é técnica. Então. É técnica, é técnica, trabalho de mãos, de cirurgião e tal, pega numa faquinha pequenina e que toca a tirar os ossos e consigo tirar os ossos todos do frango. Mas isso, olha, eu não sou a única, há gente que faz eu não conheço mais ninguém. E mais difícil foi porque uma vez fui a um restaurante e serviram-me coelho sem osso. Eu disse, eu agora vou ter que experimentar. E cheguei a casa, comprei um coelho no coisa e desmontei os ossos. Desmontou o coelho. E fiz um coelho sem ossos. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Na Minha Pele. Como vocês já sabem, este é um programa intimista, informal, onde a nossa missão é transformar temas que habitualmente são difíceis numa conversa leve e bonita. E Na Minha Pele conta com o apoio do Riacho, que tem sido pioneira na oncologia, e um apoio constante para doentes e sobreviventes com o projeto Strongoril. Ao longo dos programas, tivemos connosco figuras públicas que sobreviveram ao cancro ou foram cuidadores e hoje trazemos também o lado científico para esta partilha e queremos ouvir histórias de quem durante tantos anos dedicou a sua vida a ajudar os doentes oncológicos, mas claro numa vertente humana e pessoal. Dr. Laranja Pontes é o meu convidado de hoje, com um currículo impressionante e uma vida inteira entregue à oncologia. Muito obrigada, é uma grande honra tê-lo aqui. E para mim é que é um prazer enorme estar aqui. Que bom. Disse uma vez numa entrevista, e foi comigo na Praça da Alegria, que nem toda a gente tem capacidade de entender o humor e que temos de respeitar isso. Mas, por outro lado, quando o conhecemos, percebemos que é uma pessoa com sentido de humor maravilhoso e com esta energia toda. E a minha pergunta é muito simples. Acha que a sua positividade e boa disposição foram uma mais-valia ao longo da sua carreira? Foram importantes? Acho que sim. Nós termos uma perspectiva positiva da situação, não é da vida, da situação, isso leva a que nós consigamos chegar ao nosso objetivo, não parar, porque nós achamos que conseguimos, e acho que isso que é muito importante. Sim. E na oncologia sente que, apesar de ser um tema tão difícil e tão frágil, que depois é preciso esta positividade, esta empatia. Sim, porque muitas vezes as pessoas põem as expectativas muito altas e sabe que isso há uma fórmula matemática para a satisfação. A satisfação é igual às expectativas menos a realidade. Quer dizer, se a gente põe as expectativas muito altas, é uma chatice. Por isso, o que é que nós temos de fazer? É dizer, isto chega, a gente vai conseguir, vamos lá chegar.
E vamos tirando as pedras do caminho. E essa empatia, sabe que eu fui doente oncológica e a empatia para mim foi fundamental para o meu processo. Bastava o meu enfermeiro dar-me um sorriso ou fazer uma piada e eu não dava nem um ui. Acho que esta característica, esta empatia que o profissional de saúde tem que ter é uma coisa que se aprende ou que efetivamente já tem de nascer com a pessoa. Muito dela é nascer com a pessoa. E nascer com a pessoa não. E as pessoas vão nascendo na sua profissão. Exatamente, vão-se fazendo. Vão-se fazendo. Quer dizer, quando os jovens enfermeiros chegam lá, muitas vezes vêm só com a parte técnica e essencialmente, e depois começam a entrar na humanização. Porque começar a ver que aquilo que doenças não são páginas de livros, são pessoas e todas são diferentes. Há umas que não querem ser tratadas com muito carinho, querem ser informadas e deixadas sós, e isso é o segredo do sucesso, é isso, é perceber quem é que gosta de palmadinhas nas costas, quem gosta de palavras secas, quem gosta de intimidade e quem não gosta de nada. No fundo é tirar essa fotocópia e conseguir fazer a análise da pessoa e perceber, ok, quero saber todas as informações. Às vezes, é verdade que às vezes é preferível esconder a informação ao doente ou deve-se sempre dizer a verdade? Também depende. Olha, que é uma coisa engraçada, às vezes eu a fazer consulta assim com doentes já muito avançados e às vezes, ou tanto com o marido como a mulher, que às vezes eu vinha o marido ou vinha a mulher e eu percebia perfeitamente que mandava sair o doente, que era o marido ou a mulher, e ficava com outra pessoa. E eu dizia à outra pessoa aquilo que tinha de ser dito. Consegue... Que era perfeitamente aquilo que eles queriam, porque depois eles iam digerir o assunto. E isso, por acaso, é uma coisa engraçada que a gente com o tempo vai percebendo. Contato. Isso. E era mais... Com quem é que era mais difícil partilhar essa verdade? Com as mulheres ou com os homens? É diferente, não é? Porque... É diferente, mas é mais fácil partilhar com as mulheres. Elas eram mais abertas às... Sim, os homens são mais donos da verdade e tal, e muitas vezes não estão ali assim mais desconfiados. As mulheres mais facilmente se envolvem na conversa e é mais fácil com as mulheres. Será? E é por elas serem mais sentimentais ou acha que não? Ou se calhar não. Nós podemos correr e saltar, mas os homens e as mulheres são diferentes. É verdade. E o ter sido designado pela natureza para ter filhos tem de ter impacto no futuro e muitas outras coisas. E ter trabalhado tanto também com a questão do cancro de mama, lidou com mulheres ao longo de toda a sua carreira e deve ter... O que é que aprendeu mais com estas mulheres com quem trabalhou? Olha, muito sinceramente, é assim, muitas coisas me surpreenderam durante a minha carreira, mas muitas coisas me surpreenderam e algumas, por exemplo, em doentes do cancro da mama, doentes que querem fazer tudo e outros que não querem fazer nada. E a gente perceber o que é que os doentes querem. Exatamente. E não impor a nossa vontade. Há doentes que não querem reconstrução mamária. Exatamente. Não querem. E que é mais doloroso reconstruir do que não querem e estão bem assim. Há doentes que não querem fazer, por exemplo, quimioterapias. Há doentes assim. Sim. E não é por nem falta de informação, nem por negação. Não. É um conjunto de valências que não vale a pena discutir. Mas há muita gente que, durante a minha vida profissional, encontrei pessoas muito elucidadas que tomavam decisões que para nós podiam ser anacrónicas, mas que o que é que nós temos de fazer é aceitar. Houve assim algum doente que o tocou de forma... Eu sei que esta pergunta deve ser difícil porque passaram por si muitas pessoas que... Sim. Olha, uma dessas de cancro da mama, perfeitamente ainda há poucos anos, sei lá, ela foi minha doente para aí há 20 anos ou 20 e tal, e de repente a situação agravou-se. Eu disse, olha, você vai ter que provavelmente ir fazer quimioterapia. Ela disse, não, eu agora vou criar as minhas filhas. E sei lá, para aí há 1 ano ou 2 eu via e encontrei-a. Isso é um sentimento muito especial. E foi giro, porque ela não fez e sobreviveu. Foi a escolha dela. Mas isso
do doente no centro e de respeitar a vontade do doente é muito importante, porque eu quando tive cancro, apesar de... Era uma miúda, tinha 13 anos e naturalmente os meus pais é que eram responsáveis por mim. Eu tomei uma decisão e fiquei muito feliz das pessoas terem respeitado, inclusive a minha médica e tal. Eu não quis o catéter, porque eu achava que eu preferia ser picada diariamente do que ter um catéter, porque achava que, como era meio destramelhada e que haveria de fazer ali alguma coisa e não conseguia desinfetar bem aquilo, e escolhi. E fui ali com a minha autoridade de 13 anos, perguntar quem é que manda nisto? E disse, eu não quero o catéter, por favor, eu prefiro ser picada. E foi muito importante a minha médica, toda a gente ter respeitado a minha vontade e de me terem explicado o que é que acontecia eu não ter o catéter, que escolha que eu estava a fazer, e eu preferi isto e foi muito importante para mim, porque no resto eu fiz tudo o que mandaram, mas foi muito importante para mim sentir, ok, é o meu corpo e eu prefiro assim, e isto dá-nos também uma troca. A minha médica disse-me uma coisa que também mudou aqui a minha forma de ver o meu processo, que foi 50% fazemos nós, 50% fazes tu. Esta responsabilizar o doente, dar-lhe este poder de tens que ter força de vontade, tens que fazer a tua parte, é importante. Sim, não, é importante incluir o doente Exatamente. No plano, no fundo, o fundamental é assim, incluir o doente no plano com o objetivo do sucesso. Agora, é evidente que muitas vezes nós temos que dizer a parte técnica e aquilo certo. Que nós sabemos, tem que servir para alguma coisa, não é? E a maior parte das vezes serve para aconselhar e as pessoas aceitam aquilo que é o nosso conhecimento, que o conhecimento não é como agora está farto de ser dito, não é, a medicina não é uma ciência exata, Exatamente. De maneira que a maior parte das coisas que nós dizemos são probabilidades estatísticas. Exatamente. E dentro disso, tentar acertar o melhor possível com o tratamento doente. Agora, às vezes, é engraçado, é como ao Google. Vocês já viram muitas vezes, a gente vem aqui com o Google Maps e opta, eu conheço este caminho, vou antes por aqui, e depois nunca se sabe se foi melhor ou se foi pior do que... Exatamente. Mas tocou aí num ponto muito importante, porque sabe que nós, enquanto doentes oncológicos, eu acho que a coisa que mais nos custa é sentirmos só mais um número, parte da estatística. É importante, mas é importante sentirmos que, por exemplo, eu posso lhe dizer que para mim era fundamental, e é fundamental a minha médica saber o meu nome, conhecer-me um bocadinho, mas agora sabemos que o trabalho é tão extenuante e às vezes esta relação fica aqui um bocado interrompida, porque o médico tem tantos doentes para criar e tem que haver aqui um esforço para haver aqui esta relação. Não, olha, eu nisso não concordo nada. Então, que maravilha, concordamos e não concordamos. Não concordo nada com isso. Então, é assim, os médicos estão todos extenuados, não sei o quê, os enfermeiros estão todos em burnout, as psicólogas a morrer, os não sei o quê. Não acredito nada disso. Então. Eu acho que não, que as pessoas, que há profissionais que a exaustão está muito longe dessas coisas. Okay. E essa forma de... se a pessoa se interessa, se está interessada na humanização, se está interessada nos doentes, está interessada não sei o quê, e você encontra montes de médicos que sabem o nome dos doentes e que, é maravilhoso. E que conhecem o nome, e que conhecem muitas situações de vida e conhecem muita coisa, e isso não... E faz toda a diferença. Com certeza. Então não faz, porque eu posso lhe dizer que quando a minha médica se reformou, foi uma tristeza profunda para mim, porque eu era seguida por ela desde os 13 anos, tenho 31, ainda lá ando, e despedi-me da minha médica, foi despedir-me, até fiquei chateada. Agora quero se reformar, quero ir descansar, e o que é que me acontece a mim? Porque criamos aqui uma ligação, eu depositava, agora também estou muito bem entregue com a minha outra médica, mas percebe, foi ali uma ligação. Não é isso, quer dizer, um profissional de oncologia realmente acometido na sua missão, isso faz parte das suas funções. Exatamente. Perceber o que é que é emoção, o que é ciência, Exatamente. o que é necessidade, o que é encarniçamento, Exatamente. O que é, sei lá, tantas de todo coisas. O trabalho e de tudo isso. Eu concordo com isso. Aliás, já me convém que nunca se esqueçam do meu nome, mas também vou à consulta e vejo que são 4 da tarde e que a minha médica ainda não almoçou e tem ali aqueles processos todos. E também tenho essa compaixão e também percebo que tem que haver aqui Sim, pronto, mas não é por causa disso. Se calhar ela quando se esquece, é porque se esquece mesmo e também não... Uma coisa não é
não é, a nossa memória também não é assim incomensurável, mas de qualquer maneira, quer dizer, essa atitude é perfeitamente a mais correta. A mais correta. Não se pode dizer, arranjar desculpa para a má educação, para a indiferença, para... Concordamos. Para muitas coisas. Não vamos arranjar desculpas para isso, não é preciso. Exatamente. Chega-se ao fim do dia, nós todos os dias temos a mesma quantidade de tempo, não é? É verdade. É verdade. A gente é que sabe como é que a gasta e como é que se gasta bem, se gasta mal. Às vezes para uns é gastar mal, para outros é gastar bem, mas o tempo é sempre o mesmo. E a maneira que a gente tem é que fazer da melhor maneira possível, mais correta. Mais correta. Eu sei que também lidou com o cancro nos seus entes queridos e isso tornou tudo mais difícil ou pelo contrário, essa sua experiência também pessoal, não é? Acabou por ainda tornar isto mais próximo, mais humano ou ao contrário? Não, mais humano e mais simples. E mais simples, perceber perfeitamente, por exemplo, qual é a limitação. A limitação da medicina, a partir de certa altura, o que é que a gente vai fazer... Quem não estiver muito interessado continua a fazer quimioterapia e há doentes que morrem e têm quimioterapia marcada para a semana seguinte. E às vezes é mais difícil lidar com os cuidadores porque aquilo que me estava a dizer das expectativas, porque querem ali até ao último momento aquela luta, não é? Pois, perceber que uma das coisas importantes é explicar que a coisa não é infinita, que os tratamentos a partir de certa altura são... E que também é um ato de amor respeitar a idade. Isso faz parte tem que fazer parte do componente profissional das Qual foi o seu dia mais bonito? Isso é lá. Assim, se pudesse escolher, bem, então este é eu sei, mas um momento assim em que fecha os olhos e que se relembra que foi um momento bonito que viveu enquanto cuidava dos seus doentes, na sua carreira enquanto médico. E dos doentes, há muitas coisas giríssimas, sei lá. Muito bonito. Olha, quer dizer, eu posso lhe dizer algumas coisas, mas são... Reencontrar os seus coisas... Olha, quer ver, olha, das coisas... Às vezes dizem das prendas, dos não sei o quê. Sim. Uma vez chegou um doente meu, que é tão engraçado, o homem. Chega à minha beira e tal, vinha aí, só tenho aqui uma coisa para si, sabe o que era? É o quê? Era um isqueiro bico com uma mulher nua. E eu pensava, doutor, vai adorar isso. Adorei isso. Por exemplo, a delicadeza, sei lá, a imensidão de uma pessoa chegar à sua beira e dar-lhe um saco de arroz usado com figos dentro. Sim. Uma velhinha daquelas que chega. Que está por ali todo o amor naquele presente. Sim. São coisas que um tipo nunca esquece. Que uma pessoa nunca esquece. Mas estas memórias, aquilo que me unia muito à minha médica, por exemplo, ela também me contava muito essas histórias dizia-me assim, olha, ainda ontem reencontrei um doente que eu tratei há 20 anos e isto também me dava muita esperança porque ela também me contava estas histórias dos doentes que reencontrava. E é muito emocionante para nós também quando os médicos não se esquecem de nós. Eu estive numa palestra recentemente em que falei da minha médica. Alguém que estava na palestra conhecia a minha médica, ligou-lhe e disse, olha quem aqui está, a sua paciente Marina, lembra-se dela? Então não lembro. E isso cria-se uma relação para a vida toda, porque nós vamos ter aqui uma dívida de gratidão. As pessoas ficam melhores depois do cancro. A maior parte das pessoas acha que, de facto, aprendem alguma coisa e conseguem tirar daqui. Na sua experiência, ao longo da sua vida, já conheceu tanta gente. A maior parte das pessoas... Sim. Vale uma coisa. Isso é assim. O ter um cancro é uma experiência. Sim. Uma experiência ameaçadora da vida. As pessoas... Eu nunca tive um cancro. Por isso, nem sei bem o que é isso. Só falo do que os outros tiveram. O que é sentir-se ameaçado na sua vida é uma coisa muito, muito difícil. É a mesma coisa. Eu não, quando às vezes morre um filho, ou não sei o que, a gente diz, eu sei o que é isso. Não sabe nada, a gente não sabe. Só sabe. É a mesma coisa que ter um cancro não é... Um médico não sabe o que é ter um cancro. Não sabe. Só os doentes é que sabem. E assim como, por exemplo, a gente às vezes tem experiências na vida, não é? Experiências sociais, de
de ameaça, de morte iminente, de não sei o quê, disto, aquilo que nos marcam. Exatamente. Marcam-nos para a vida toda. Para a vida. Por isso, ter um cancro é uma coisa, é uma ameaça que cada um deve sentir de uma maneira diferente, certo, mas que cada um sente e isso tem que ter impacto. Certo. Tem que ter impacto nos capítulos seguintes. Completamente. Eu acho que é o que disse, é uma experiência e depois nós fazemos com ela aquilo que nós... Sim, as pessoas são diferentes, mas muitos são desafios, outros são derrotas, outros são impotência, outros são ultrapassar, não sei o quê. Pronto, são coisas diferentes e a gente vê doentes eufóricos, doentes deprimidos, doentes fortes, fracos, tudo. Pronto, mas o cancro é uma situação, a gente não vai pensar na doença, é uma situação de ameaça de vida que uma pessoa, que cada doente sente, de maneira diferente, que depois vai ter impacto no resto da vida. Sim. Tem que ter. E a maior parte das pessoas certamente depois até dão mais valor. Esperamos sempre que sim. No meu caso foi o que aconteceu, dá mais valor à vida porque penso, bem, já me safei disto uma vez e é uma oportunidade, é no fundo uma segunda oportunidade. Pois. Não, pronto, é isso, quer dizer, eu não posso falar sobre isso porque eu não tive um cancro. Não posso falar sobre isso. Agora que me apercebo que realmente isto tem que ser, passando para outras situações da nossa vida social, daquilo que nos acontece, é uma situação com tipo assim, isto é assim, é uma ameaça, como é que se vai sair disto? Cada um sabe da maneira que... E o que é que os doentes lhe ensinaram acima de tudo? Não, os doentes ensinavam, muitos deles, olha, era a resistência. A resistência. E mostram ali uma fibra que às vezes nem sabiam que tinham. Sim, pronto. Sim. Muito obrigada. Foi tão bom conversar consigo e tão fácil. E obrigada. Muito obrigada e até à próxima.